Eu vim aqui te dar uma má notícia. Você tá narrando errado. Sim, isso mesmo, você está narrando errado sua mesa de RPG, porque muitas vezes você está falando coisas que você nem precisaria estar falando. Você está querendo descrever o seu cenário, todo momento, tudo aquilo que está na sua cabeça, na sua imaginação, mas isso pode estar atrapalhando os personagens dos seus jogadores a chegarem onde você quer. Muitas pessoas falam de Railroad, mundo aberto, etc, mas uma das coisas que realmente dá uma bela de uma atrapalhada é descrever a coisa errada na hora certa e descrever na hora certa a coisa errada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Uma mesa que o mestre Vitão narrou, ele fez uma coisa surpreendentemente muito bacana para os seus personagens, porque ele queria trazer a inspiração do movimento da aventura. Ele pegou e começou a narrar que quando eles iam fazer um movimento longo, eles estavam andando, estavam numa carroça e ele quis começar a colocar elementos para trazer riqueza para essa aventura. Só que, naquele momento, ele narrou, e aí passa uma carroça por vocês e todos os personagens... Epa, peraí. Passou uma carroça, vamos ver o que é essa carroça, vamos fazer não sei o que com essa carroça. Pra ele, era só pra ser um momento de tipo, eu tô ambientando vocês dentro de uma rua que tá passando as carroças, vocês estão atravessando, fazendo essa viagem. Só que na hora que a gente descreve alguma coisa, ela geralmente tem que ter importância para os jogadores. Como isso funciona? Vamos explicar isso como se tivesse uma cadeira de um diretor de cinema. Tudo aquilo que aparece na tela, ela tem que ter alguma conexão com aquilo que virá, com o que irá acontecer, com aquilo que a gente precisa pensar. Se você coloca algum elemento extra dentro da tela que não tem nada a ver com o filme, a atenção da plateia vai embora. E isso acontece na tua mesa de RPG. Eu sei porque eu errei muito isso na minha vida. E continuo errando em alguns momentos. Mas tá tudo certo. Por isso eu vim aqui pra falar isso pra você. Porque muitas vezes eu quero que o personagem olhe para o momento, ele olhe para um cara sombrio entrando dentro da tua taverna. Eu quero que ele olhe para o cara que tá lá no fundo. Mas às vezes eu coloco algum outro elemento, alguma outra coisa que chama a atenção deles. E aí quando eu coloco esse elemento, eles vão fuçar esse elemento e falam, puta que pariu, errei de novo. Tem um cara chamado, eu vou ter que ler, Anton Pavlovich Chekhov. Não sei se eu falei certo, mas ele diz o seguinte: se um revólver aparece em uma cena qualquer de uma história, é porque ele eventualmente precisa ser disparado, ou eventualmente ele seria disparado. E ele diz mais, ele diz que se ele mostrou isso no primeiro capítulo, em pequenos outros capítulos ele já deve estar sendo disparado. Ou seja, quando você vai ambientar um filme, vai ambientar um teatro, você vai ambientar a sua história de RPG, você precisa colocar elementos que eles vão aparecer na história. Se esses elementos eles não fazem sentido algum com a história, não os descreva, porque senão você está apenas alimentando o seu ego como narrador. Veja como eu sou o novo Tolkien e agora vou usar minhas técnicas de Tolkien para conseguir falar para você. E você vai gastar 50% do teu livro só descrevendo coisas para ambientar a galera. Beleza, tem gente que gosta, mas tem gente que gosta de jogar. E você vai precisar dosar isso dentro da sua mesa. Só que tudo que você narra pode tirar a atenção daquilo que realmente é necessário ser buscado. Às vezes você quer narrar um palácio opulente, maravilhoso, só que você começa a narrar coisas como o desenho que está na bandeira, o baú que está à direita, a mulher que está à esquerda, o cara que está lá no fundo, e tudo isso vira o quê? Lugares e coisas para as pessoas fuçarem. Eu, como jogador, já começo a pensar, então aquela bandeira deve ter alguma coisa, porque se ele falou daquela bandeira, aquele grifo naquela bandeira vermelha deve significar alguma coisa. Poxa, mas aquela mulher também tá usando um cachecol vermelho, porque ele narrou que ela tá com cachecol vermelho, com uma bota marrom, com um batom vermelho, não sei o que. Então uma coisa deve estar ligada à outra. Será que aquele baú também? Caraca, eu vou entrar naquele baú, vou abrir aquele baú e vou ver se lá dentro tem alguma coisa vermelha. E assim começa. E tudo que você queria, na verdade, que eles passassem pela sala e eles chegassem num determinado quarto para falar, putz, olha aqui está aquilo que vocês precisam enxergar, que vocês precisam ver. Então, senhor mestre ou senhora mestre que está aí do outro lado, esse é um vídeo não apenas para te ensinar alguma coisa, porque não é quem sou eu para te ensinar alguma coisa que você já deve narrar há milhares de anos, mas para trazer atenção àquilo que você narra. Às vezes você está narrando muito a mais do que você deveria narrar, e eu falo isso porque eu errei isso dezenas, talvez centenas de vezes, colocando elementos na ação que talvez não deveriam fazer parte, ainda mais colocando isso dentro de um universo, às vezes sandbox, que não deveria estar lá, entendeu? E aí acontecem várias coisas que eu falo, meu Deus, o que eu criei? E eu literalmente já tive várias vezes que eu tive que sentar e falar, caraca, eu comecei a colocar elementos a mais porque minha imaginação foi fluindo. Particularmente eu tenho um momento que eu vou narrar e eu fecho os olhos e eu começo a ver as coisas, eu começo a narrar de olhos fechados, porque eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação que eu, só que eu esqueço que aqui algumas coisas eu não deveria estar descrevendo porque elas não
tem importância alguma para narrativa, né? Mas fica a dica para você: coloque ação para eles e narre apenas o suficiente para que eles tenham a informação que eles precisam. Combinado? Espero que esse vídeo faça sentido para você. Só coloca um joinha e fala: caraca, gostei do seu ânimo, gostei do não sei o quê. Comente aí se você já passou por essa situação de narrar demais e errar na narração. Fechou? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!